Tratar sobre chamados para fora tem sido uma experiência incrível e eu tenho certeza que você já tem colhido bons frutos daquilo que nós temos estudado. Nós já falamos sobre o real sentido desta frase e o quanto ela significa para nós. Nós até aprendemos que através do fruto do Espírito nós vamos conseguir sermos chamados para fora desse mundo, mas tem algo que vai nos dar muito mais força para permanecermos dessa forma. Sabe o que é? Sermos chamados para fora da carne. É isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo! Abra sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos de 19 a 21, que diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra carne é frequentemente usada dentro da Bíblia para classificar a natureza humana. Uma vez que na semana passada nós falamos que o espírito milita contra a carne, é exatamente desta carne que nós queremos falar. Quando houve a queda do ser humano no Éden, o ser humano teve a condição de se tornar espiritual, moral e humanamente corruptível. Para pensar numa coisa: se isso não acontece com você, certamente você conhece alguém nessa realidade. Já torceu para que as coisas das pessoas dessem errado? Já sentiu vontade de ter aquilo que outro tem? Já sentiu no coração a vontade de que a vitória de outra pessoa não chegue? Ou que alguma pessoa possa viver algo de ruim? Já contou alguma mentirinha? Já falou palavrões? Já blasfemou contra Deus através das suas atitudes? Se isso não aconteceu com você, e eu agradeço a Deus por não ter acontecido, mas tenho certeza que você conhece alguém que já viveu essa realidade. Isso é fruto da carne. Isso porque eu nem estou falando sobre rebeldia. A Bíblia chama a rebeldia de pecado de feitiçaria. Então, quando nós observamos os feiticeiros dentro da Bíblia, são as pessoas que produzem, provocam, ensinam sobre rebeldia. Nós precisamos combater o fruto da carne com todas as nossas forças e com tudo aquilo que nós pudermos aprender. Porque, ouça bem uma coisa: existem consequências gravíssimas em não vencer o fruto da carne. Por exemplo, a pessoa se torna aprisionada. Provérbios capítulo 5, versículo 22 diz: Quem faz o mal fica cativo da sua própria maldade, será acorrentado pelo pecado. Chega um momento na vida de uma pessoa que vive o fruto da carne de forma profunda, que a carnalidade se torna algo tão comum, tão natural, que a pessoa chega num estágio que ela nem sente mais a necessidade de olhar para dentro de si e observar o quanto ela tem feito mal para si e também para as pessoas que estão ao seu redor. Outra coisa que não resistir aos frutos da carne pode gerar na vida de uma pessoa é a morte espiritual e talvez até consequentemente a morte física. A carta que Tiago escreve para a igreja no capítulo 1, versículo 13 a 15 diz: Quem for tentado jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Os sinais de morte espiritual estão aí. As pessoas constantemente têm dado sinais de morte espiritual, por isso que não conseguem progredir e nem produzir para o reino de Deus. É lógico, todo aquele que está caminhando para uma morte espiritual certamente vai se perder. Uma outra consequência que é gerada na vida de uma pessoa que não resiste ao fruto da carne é a perca da salvação.
1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 10 diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Qual é a conexão que eu faço entre o texto de Gálatas, que fala sobre o fruto da carne, e esse texto, a carta aos Coríntios que Paulo escreve para a igreja de Coríntios? É o seguinte: o fruto da carne está diretamente conectado a essas ações, a esses comportamentos, a essas práticas que foram citadas para a igreja de Coríntios. E sabe qual é a semelhança entre os dois textos? Todo aquele que comete, tanto o que diz em Gálatas, quanto o que diz em Coríntios, certamente não herdará o reino de Deus. Certamente perderá a salvação. Quem não resiste aos frutos da carne está propenso, está caminhando a passos largos para perder a sua salvação em Cristo. Ok, então nós já sabemos o quão é nocivo para a vida do cristão o fruto da carne. Então, como é que nós podemos vencer estes frutos da carne? Como é que nós podemos mortificar as obras da carne na nossa vida? Em primeiro lugar, desenvolvendo o fruto do Espírito. Na semana passada nós já tratamos acerca dessa temática. O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas coisas são entregues pelo Espírito Santo através de um relacionamento. Olha, Mateus capítulo 6 nunca fez tanto sentido para as nossas vidas quanto hoje. Quanto mais tempo eu passar com Deus, lá no meu quarto, buscando a Deus na intimidade, mais condições eu vou ter de desenvolver o fruto do Espírito. Segunda coisa que eu preciso fazer urgente para resistir o fruto da carne é a renúncia. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que deseja segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga o Senhor. A renúncia é algo que é muito top de se ilustrar. Por exemplo, doces, em geral, são bons ou são ruins? É óbvio que os doces são muito gostosos, mas podem gerar problemas. Dá problema no estômago, dá problema de peso, dá problema nos dentes. O remédio, ele é bom ou é ruim? Todo mundo sabe que remédio é ruim, mas ele é o caminho para tratar um problema de saúde. Nem sempre aquilo que é gostoso para a carne será saudável para o seu espírito. Mais uma coisa que me ajuda a vencer o fruto do espírito: seja sincero se o fruto da carne faz parte da sua realidade atual. O que é que eu devo fazer quando acontecer um pecado na minha vida? Primeiro, eu preciso ter a ideia de que de fato aquilo que eu fiz está errado. E como acontece isso? Tendo contato com a palavra de Deus. Então eu sei que eu cometi um pecado. Segundo, eu devo me arrepender e parar de praticar essas coisas. Terceiro, eu devo confessar este pecado. E em quarto, eu preciso procurar ajuda, ser discipulado por alguém, ser acompanhado, ter alguém em quem eu confie para poder falar das minhas falhas, dos meus erros. E essa pessoa vai me ajudar orando e não julgando, vai me ajudar orientando e não trazendo julgo sobre a minha vida. Por último, o fruto da carne é vencido quando eu faço uma transformação na minha mente. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E para contribuir com isso, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você só vai mortificar as obras da carne na sua vida se a sua mente for ocupada pelas coisas do Espírito. A carne não vai resistir quando a sua mente estiver sendo alimentada pelas coisas das Sagradas Escrituras.
Entenda bem, quanto mais tempo você passar na presença de Deus, menos tempo você vai ter para alimentar o fruto da carne na sua vida. Eu quero orar junto com você. Vem comigo? Pai querido e Pai amado, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas e as nossas células. Nós queremos pedir que o Espírito Santo conduza cada passo que nós dermos e que o Senhor nos direcione para nos alimentarmos todos os dias das coisas que emanam da Tua Palavra. Somente assim, Senhor, nós teremos força para resistir a todo o fruto da carne e que sejam mortificadas todas as ações que não provêm da presença e da Palavra do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.